Fala galera da engenharia, tudo bem? Professor William Matheus aqui, ajeitando o capacete. Estou aqui de cima da ponte de Porto Nacional para poder conversar um pouco para vocês e relatar os problemas que aqui está acontecendo. Então pessoal, primeira coisa que está acontecendo aqui na ponte de Porto Nacional, que muitos de vocês já devem ter visto aí nas imagens, é uma rachadura. Porém, aquela rachadura, para quem é leigo, deixa eu explicar, aquilo lá é um dente Geber, aquilo lá é normal, tá? Claro que não é normal ela tá tão afastada daquele jeito, mas é normal ter aquela rachadura, tá? Porque quando a gente vai dimensionar uma ponte, a ponte, por ser uma estrutura de concreto, o concreto ele não pode ser 100% rígido, ele tem que ter a sua maleabilidade, ele tem que ter a sua flexibilidade, né? Porque ele tem a dilatação. Ainda mais em locais quentes como a região do estado de Tocantins. Então ele precisa daquele dente Geber como se fosse uma junta de dilatação, que aqui no meio também tem, ó, a junta de dilatação. Qual que é o problema que está acontecendo? Que não teve, né, prevenção, não teve medidas preventivas, não teve medidas corretivas, não teve manutenção. E aí uma borracha que coloca nesse dente Geber, chamado de borracha neoprene, ela com o tempo se desintegrou. Com isso está raspando concreto com concreto, fazendo com que a estrutura, né, venha a sofrer assim patologias, problemas. E nessa ponte aqui a gente observa diversos tipos de patologias: lixiviação, carbonatação, né, corrosão nas estruturas. Eu tive acesso aí a um TCC de dois amigos meus que fizeram com base nessa ponte, né, o Giovanni e o Davi, que fizeram esse TCC com base também em uma empresa que fez a análise nessa ponte. Então, eles chegaram à conclusão que essa ponte ela foi dimensionada por uma quantidade X de tráfego e o que passa hoje nela está apenas 6% do que ela foi dimensionada. Então o principal problema aqui não é sobrecarga na ponte. Só que o que vocês têm que se preocupar não é com o problema não é aquela rachadura. Aquela rachadura ali é apenas um dos fatores, mas nós temos que saber o que está ocasionando aquela rachadura. E pelos laudos que eu analisei e pelo que eu vi aqui em campo, é o pilar que está cedendo. É o tubulão que já não tem mais o cobrimento mínimo previsto pela norma e ele está cedendo. Como ele cedeu, ele fez com que a estrutura se afastasse. Essas longarinas que a gente chama. Na ponte a gente tem as vigas longarinas e transversinas. A ponte não está com esse risco de colapso todo igual muitos estão falando. É tanto que foi liberado para motociclista e para veículos emergenciais. Mas uma atitude precipitada do governador do estado de Tocantins, justamente por não ter uma equipe técnica, por não ter um pessoal técnico que informe justamente o que deve acontecer, porque ele não é técnico, ele não sabe da parte técnica. O secretário de infraestrutura, os engenheiros técnicos deveriam informar o governador. Então a primeira coisa que teria que ser feita, pessoal, era limitar a passagem somente para carro pequeno. E mesmo assim, né, se tá com muito problema, passa de um por um e coloca uma polícia militar igual tá aqui, coloca de um lado do outro e vai controlando o tráfego, vai controlando o trânsito. Mas colocar a ponte para não passar, isso tá colocando do outro lado 6.000 pessoas que ficam ilhadas, né? A carne de Porto Nacional que vem do outro lado, que agora vai ter que rodar por Palmas quase 200 km, então vai subir o preço de tudo. Então foi uma atitude precipitada, é uma atitude de cunho político, imagino eu, né? Porque a gente vê também que o prefeito da cidade não apoiou o governador, então eu acredito que é uma atitude de cunho político, porque eu não quero acreditar que é de cunho técnico, porque se um engenheiro disse isso, para mim o CREA tem que caçar, né, a carteirinha dele. Porque se queria interditar a ponte, fizesse primeiramente a ancoragem da balsa, para a balsa poder trafegar os carros. E outra coisa, quem tem obrigação de pagar a balsa é o governo do estado, ok? Não é a população. Aí vem o governador falar que não tem responsabilidade porque não foi feita na época dele. Mas a partir do momento que um governo assume, ele assume todas as obrigações. Então a obrigação é do governo. Então se o governador quer ser governador, ele tem que assumir as obrigações do governo. Se não quiser, dá o lugar para outro, ok? Mas assim,
Vou focar aqui na parte técnica, vamos falar de parte política. Então a ponte, ela tem risco de colapso. Como engenheiro civil, eu digo isso para vocês, tem um risco. O risco é iminente, só que não é igual muitos estão achando que ela vai cair assim da noite pro dia, não. Estrutura de concreto, ela sempre avisa. Claro que ela já está dando uns avisos. Então eu acredito, isso aqui é igual uma pessoa com câncer. A gente sabe que ela vai morrer, mas não sabe quando. Da mesma forma essa ponte. Então eu acredito que se limitasse o tráfego, dava para o pessoal passar de boa, não dava para ter esse transtorno, esses problemas tudo, né? Mas infelizmente a gente vê aí essa atitude precipitada. E outra coisa também que estava acontecendo, caminhoneiros passando aqui, os caminhoneiros hoje, a maioria, passam acima do limite de velocidade, né? E o pessoal da balança também recebendo propina por isso. Então foi um dos fatores que influenciou ainda mais esse desgaste. Porque a gente vê aí essas atitudes precipitadas, ó, estamos vendo uma família aqui que está chegando, vamos falar aqui com a mãe de família. Opa, boa tarde. A senhora mora aqui em Pierópolis, do lado da ponte? Fátima, e está atravessando de pé para poder pegar o ônibus. Então você acha que essa atitude aqui de interditar a ponte foi a mais adequada? Acho que não. Né? Então a gente vê aí o problema, porque vocês têm que vir de pé, tem pessoas que passam mal, que não tem como passar. Isso, queimando o sol. Então a gente vê que o problema, ó, vocês galera que são engenheiros, que eu falo, isso aqui foi de cunho político. A ponte tá em estado ruim, tá, mas dava pro pessoal tá passando, né? Então aí vem um cunho político, né? O governador impede a trafegabilidade da ponte. Acontece aqui, a criança tem que atravessar no sol quente, a mãe de família tem que atravessar aí mais, né, 2 km contando a ponte, contando com a aterro e tudo, para poder pegar o ônibus para ir para a próxima cidade, porque quem tá morando em Pierópolis, em Porto Nacional, tá ilhado. Então o que a senhora tem a dizer aí desse governo, dessa atitude? Eu tenho que dizer que eles têm que resolver isso aqui logo, porque se for botar uma balsa, vai continuar desse jeito a miséria, porque nós vai pagar pela coisa que nós nem podemos, né? E outro, se tá passando um carro de polícia, pode passar um carro nosso também, né? Exatamente, é justamente isso que eu falei nos outros vídeos. Se realmente a ponte estava com esse risco iminente, igual o governador falou, não podia estar passando nem as motos aí passando, né? Não podia, porque se você pegar 10 motos é um peso de um carro praticamente, né? Então a gente vê o problema, pessoal, mas vamos cobrar a solução, viu? Bom, nós estamos aqui, ó, agora esse buraco aqui, ó, aqui na ponte, estamos aqui. Essa ponte, né, ela é construída tipo de caixão perdido, que é como se a ponte, a viga dela, né, vamos dizer assim no linguajar, ela ficasse oca. Então a gente observa esse caixão perdido aqui, ó, cheio de lixo, né? Então a população joga lixo aí dentro, então parece que usuários de droga entravam aqui dentro também para fazer a utilização desse local, tem restos de material ali, de camisinha. Então a gente vê que tem um problema aqui que não estava realizando manutenção. Outra coisa a gente vê que as armações já pelo lado de fora, né? Ocasionando aí, tem diversas patologias, inclusive a corrosão. Então o problema aqui nessa ponte, o principal problema, galera, foi falta de manutenção. Manutenção preventiva e manutenção corretiva que não teve. Então, como ela foi se degradando ao longo de 40 anos, ela chegou nessa situação que está hoje, que infelizmente chegou-se à interdição, né? Por algum lado precipitada, mas outros já acham que foi preciso para evitar uma tragédia. Só que para evitar a tragédia, não é simplesmente você interditar a ponte para o pessoal não passar. Para evitar uma tragédia, é construir uma nova ponte ou procurar soluções técnicas para melhorar essa, o que eu acredito que fica inviável financeiramente. Então olha só os problemas aí, ó, vocês verem, né? Então olha ali a ponte lá, ó, o caixão perdido. Então a gente vê aqui, né, restos de materiais. Então muito problema aí, pessoal, ó. Então galera, isso é o que eu tinha para passar para vocês. Já tô aqui, né, o cabelo todo assanhado. Isso é o que eu tinha para passar para vocês, né, explicar um pouco dos problemas da ponte. Viu? Forte abraço, fique com Deus.